Boa noite! Estamos no ar com mais um quadro aqui especial do Feminivinho, participando com o Resistência Contemporânea, essa parceria de sucesso, né, que tem aí alegrado e esquentado as nossas sextas-feiras à noite, né, sempre com um bom vinho e boa companhia, né? Estou aqui com a Ana Carolina, nossa convidada de hoje, Ana Carolina Alencar, e Tatiana Coelho, e eu sou a Anne Caroline Fernandes. Um brinde a todas vocês, a todos vocês. Cadê as taças, meninas? Vamos brindar? Saúde, é nóis. Saúde a todos. Semana maravilhosa. Ai, meu vinho é tinto, vermelho, né, gente? Por quê? Não sei. Então, seja bem-vinda, Ana Carolina Alencar. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada, querida. Obrigada, meninas. Obrigada. Posso falar? Posso agradecer já quem acabou de se tornar membro? Rosimeire Teles Souza, muito obrigada. Acabou-se de se tornar membro do canal. Seja bem-vinda à TV Resistência Contemporânea, essa comunidade cheia de debates e reflexões. Lembrando que hoje é a sexta do Feminivinho, 8 horas. Toda sexta-feira a gente bate nosso ponto aqui, né? Bate também aqui, ó. Isso aqui, gente, ó, eu falo que a gente vai fazer um quadro. Isso aqui é só do Feminivinho desse ano. A gente vai montar um quadro dos nossos... Isso aqui é a nossa maior conquista, não é plaquinha de YouTube, tá? Quando a gente encher um quadro desse aqui, a gente equivale a uma plaquinha de YouTube pra gente, tá? Então, seja muito bem-vinda, Rosimeire, mais uma vez. Obrigada para você, Carol, por estar aqui com a gente, nesse trabalho que a gente insiste em debater, em tornar informal esses debates de gênero que são tão importantes. Esse é o grande objetivo do Feminivinho, né? É romper um pouco dessa questão da bolha da academia, sem descartar a importância das teorias desenvolvidas por lá, mas tornar mais acessível, né? Através da linguagem, quebrar um pouco a linguagem academicista e poder transformar isso num sentido informal, mas não menos importante. Uma linguagem informal, mas bem dinâmica, para que a gente possa passar para os nossos ouvintes, para os nossos interlocutores, problemáticas tão importantes como essas que nós vamos falar hoje, como, por exemplo, mulheres plurais na pandemia. E aí eu já posso começar? Já posso dar o gancho da pergunta? Deixa eu só apresentar a Ana desculpa. Carolina. Você não apresentou. Gente, já estou na terceira taça, desculpa. Não, é porque, deixa eu explicar para o pessoal de casa, a gente está tentando, né, para a gente não se atropelar, a gente está tentando fazer uma pauta, mas a gente empolga, sabe? A gente gosta, como a gente começa a conversar bem antes de entrar no ar, a gente já conversou tanta coisa aqui, gente, que a gente já conversou muito, a gente já tomou muita taça de vinho aqui antes, então a coisa já está, ó, esquentada. Mas para falar, né, essa semana nós fizemos, inclusive, algumas caixinhas aí de diálogos, né, eu, a Ana Carolina, fizemos no nosso Instagram, para falar um pouquinho sobre essas mulheres plurais. A gente sabe, né, nós três aqui temos em comum o fato de sermos professoras, né, e a gente quis saber um pouquinho também sobre cada uma de vocês, mulheres que estão em casa, né, ou que estão na lida, que estão no fronte de batalha aí. Cada uma de nós tem enfrentado a sua luta e a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. E aí eu e a Tatiana, né, achamos por bem convidar, né, uma psicóloga, né, que também está no fronte de batalha. Aí a Ana Carolina, além de professora, né, ela também trabalha em atuação, está no campo aí na área da saúde, né, na educação também. Então ela é mestra em psicologia, ela é especialista em ensino interdisciplinar em infância e direitos humanos pela Universidade Federal de Goiás. Ela é licenciada em psicologia e pedagogia, é bacharel em psicologia, né? Ela atua como professora na educação básica, no ensino especializado lá na Associação Pestalozzi de Goiânia, no ensino superior, nos cursos de psicologia, né? Já atuou também no curso de direito, de gestão, e ela é doutoranda pela UNB também, né? Além de atuar na psicologia clínica, né? Fica aí uma oportunidade de fazer um jabá aí, né? De já você que está precisando de terapia, né? Nesse mundo louco que a gente tá, quem não tá, né, gente? Professor paga meia, Carol? Com certeza.
Tem consulta social, já vou avisando, né? Mas o difícil é conseguir horário, porque é uma profissional excelente, eu sei que a agenda dela é cheia. Então, né, já apresento ela, passo para você fazer aí o seu gancho, a sua introdução para a Ana Carolina, então, nos brindar com a sua fala, Tatiana. Então, vamos lá, vamos embora. Bom, Carol, eu tô íntima, né? Carol, já depois que eu descobri que nós temos amigas em comum já, um grande beijo para Renata, maravilhosa, que pediu para mandar um beijo para você. Já virou também amiga, né? Esse é um tema que é muito interessante, que eu gosto muito de debater, principalmente o título já diz tudo, né, gente? Mulheres na pandemia, ou seja, já traz logo no título para a gente a questão da pluralidade de gênero. Lembrando que a categoria mulheres, ela não é homogênea, ela é transversalizada por várias outras questões, né? Mulheres pretas, mulheres brancas, mulheres trans, mulheres da saúde, mulheres da educação. E me preocupa muito que em tempos de pandemia ou em tempos de qualquer crise, absolutamente qualquer crise econômica, qualquer crise histórica, né, os setores sociais que já sofrem opressão na sociedade, essas desigualdades são sempre mais acirradas, né? De acordo com um dado da ONU, por exemplo, a gente está vendo que os financiamentos na área da saúde, principalmente voltados às questões da medicina para a mulher, como o próprio exame em relação ao colo do útero, né, em relação ao HPV, essas verbas estão sendo tiradas em momentos de crise. Então, assim, isso é só um indício da gente ver como em tempos de pandemia, além do impacto imediato da pandemia, nós temos os impactos indiretos, né? Temos os impactos diretos e indiretos. Então, nós temos essas problemáticas da saúde e uma que me preocupa muito, que eu, inclusive, cheguei a falar com a Anne, porque vocês fizeram um levantamento com mulheres, o que elas estavam mais preocupadas e ver a questão do desemprego, né? Isso me atina muito para a questão das mulheres pretas do trabalho doméstico, no trabalho formal doméstico, que foram as mais, digamos, as mais prejudicadas, não só no Brasil, como em toda a América Latina, justamente por uma herança escravocrata que a gente tem, uma questão do patriarcado. A gente sabe que a maioria das mulheres pretas no Brasil estão no mercado informal. Quando não estão no mercado informal, estão nesses empregos considerados subalternos ou na questão do cuidado, né? Então, essa crise, ela pega em cheio a relação das mulheres com o contexto da pandemia. Eu queria um pouco, se só esclarecesse essas questões para a gente, né? Porque o fato de sermos mulheres professoras, estarmos no ensino remoto, é um privilégio. É um privilégio quando nós analisamos relacionados a essas mulheres negras no mercado de trabalho. Então, como é que você vê isso? Quais são as suas problemáticas levantadas? Enfim, a voz está com você. Eu vou beber. Boa noite, mulheres maravilhosas. Primeiro eu quero agradecer, né, esse convite aqui pelo Feminivinho, pela TV Resistência Contemporânea. É um prazer estar aqui entre amigas, né, e falar. Eu acho muito legal quando você fala isso, né, Tati, que a academia precisa ter uma linguagem, né, ela precisa acessar, e eu acho que ela tem essa tarefa mesmo, né, a produção de conhecimento é a nossa tarefa principal dentro da academia, mas a gente também precisa disseminar esse conhecimento, e disseminar passa por esse conhecimento ser compreensível, né? Então, eu acho que esses espaços, e aí, de repente, nesse momento que a gente está tendo oportunidade de tantas lives, né, nesse processo de home office, as telas da internet, do computador, do celular, melhor dizendo, estão, assim, em certo sentido, prejudicando algumas coisas, mas também está facilitando essa comunicação. A gente tem conseguido estar nesses espaços e construir muitas coisas potentes, então eu acho que é muito importante a gente começar por aí, né, que a produção de conhecimento seja acessível. E a psicologia, né, como é uma área que historicamente ela esteve
tão elitizada, tão distante da população, tão inacessível, né? Quando vocês perguntam, e aí, professora, pode ter acesso à terapia, né? Que a terapia tem sido tão importante, a psicologia, né? O atendimento clínico e todas as outras áreas da saúde têm sido tão importantes nesse momento, mas muitas vezes não tem sido acessível, né? Mas isso por quê? Isso não é novo, né? Como você estava dizendo, Tati, a pandemia a gente está passando por ela há um ano, mas a gente está se construindo enquanto sociedade há séculos. Então, nada do que a gente está vivendo aqui é novo. Né? A desigualdade não é nova, a violência não é nova, o racismo não é novo, e tudo que a gente está vivenciando é fruto desta sociedade que nós estamos construindo há muito tempo. Então, a pandemia ela vem acentuar algumas coisas, mostrar algumas coisas para nós, mas nada de um ano para cá, nada que seja tão novo assim, né? Quando você fala aí do trabalho das trabalhadoras, né, que estão aí no serviço doméstico, né, que são em sua maioria mulheres negras, né, realmente a gente tem que perguntar quem é que está trabalhando para que a gente possa ter quarentena. Eu acho que essa é a primeira pergunta que a gente pode pensar, né? Quem são as pessoas que não estão tendo quarentena para que a gente possa ter? Quem são as pessoas que não estão tendo home office para que a gente possa ter? Então, sim, é um privilégio, né? E aí eu penso que o primeiro grupo que a gente precisa ressaltar são as trabalhadoras da área da saúde, né? Eu tenho um dado aqui que vai falar que, mundialmente, 70% das trabalhadoras que estão aí nas equipes de saúde, de serviço social, são mulheres. No caso do Brasil, esse número é 65%, né? Então, quando a gente pensa aí na área da saúde, né, existem diversos outros serviços que estão envolvidos direta ou indiretamente neste cuidado, né, mas quando a gente pensa na saúde, que é a profissão diretamente ligada e é também uma profissão de cuidado, a gente vê que é eminentemente uma profissão feminina, são mulheres que estão aí na linha de frente, são as enfermeiras, são as médicas, são as técnicas de enfermagem, são as assistentes sociais, as psicólogas, fisioterapeutas, né, as nutricionistas, todas as mulheres que estão aí não tendo home office e não tendo quarentena para que a gente possa usufruir deste privilégio, né, que atualmente, assim como diversos outros privilégios na nossa sociedade, esse é um privilégio. E aí a gente não pode esquecer, né, quando você traz aí a figura das mulheres negras que estão aí no serviço doméstico, o caso do Miguel, né, e da mãe dele, da Mirtes, que é muito recente, né, que estava ali trabalhando e perde o seu filho dessa maneira tão, tão cruel, né, então isso não é fruto da pandemia, isso é fruto de uma sociedade desigual, isso é fruto das mulheres negras estarem compondo espaços subalternizados, né, ao longo de toda a história aí do nosso país. Então, acho que para a gente começar, né, a gente precisa lembrar que o nome dessa live, Mulheres Plurais, né, tem a ver com a gente tem diversas formas, diversos jeitos aí de ser mulher. E na pandemia isso aparece, né, diversas composições, né, deste lugar. Penso que a gente pode começar por aí. Começar reconhecendo, inclusive, isso que você coloca muito bem, né, Ana Carolina, reconhecendo que se nós estamos, né, eu acho que nós, enquanto professoras aí, eu acho que eu, por exemplo, no ensino privado, no ensino superior, eu tenho um lugar de privilégio, porque eu estou 100% home office, né? Mas eu sei, por exemplo, que a Tatiana, né, teve professora da educação básica, você também, sei que passou por isso agora nesse período do lockdown, não, mas vocês tiveram que ir para as escolas, né? A gente sabe de quantos companheiros aí, né, da educação que faleceram agora nessa última semana, quantas pessoas pegaram Covid, né, indo lá para a sala de aula. Então, acho que a gente precisa reconhecer também, a gente trabalha muito com isso, e eu percebi uma certa hostilidade nos quadros, né, que a gente fez as perguntas, eu não sei se a Ana percebeu, mas assim, a gente colocou lá, e aí, mulheres, né, quais são as demandas que vocês têm enfrentado nessa pandemia?
Então, o que eu percebi foi muito assim, às vezes as pessoas não querem nem participar, ou quando participam, né, participam com uma certa assim, olha, por que vocês querem saber disso, né? Vocês que estão em casa, né, querem mesmo saber o que é sair para a rua todos os dias? Né? Quem está na saúde, por exemplo, a minha mãe trabalha na área da saúde, ela é psicóloga também, ela vai atender, né, pessoas em situação de vulnerabilidade, e existe toda uma preocupação, um protocolo, né, que ela segue, chega em casa, vai direto pela área para tirar a roupa no fundo e tal, e um medo constante, assim, chega a ser uma coisa meio surtante, né, e uma preocupação, para quê? Para que as pessoas também não que estão, né, preocupadas, surtando aí, elas tenham também um atendimento, né, então, assim, acho que a gente tem que reconhecer que, de fato, né, eu preciso reconhecer isso, né, que é um privilégio eu poder estar em casa aqui, né, eu falo para os meus alunos, quem puder, fique em casa, é o que uma aluna hoje disse, ela falou assim, professora, uma coisa é quem precisa sair para trabalhar, né, a gente sabe que muita gente precisa sair para trabalhar, mas tem muita gente que sai para se divertir e não está nem aí para toda a situação, aí a gente tem um outro cenário. Então, as mulheres da saúde, elas estão em contato o tempo todo. Outro dia eu fui fazer o teste do Covid, e aí eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz, né, foi falar assim, Sol, muito obrigada por você estar aqui, né, porque eu sei que da exposição e do medo que você também, com certeza, deve estar passando. Então, eu nem tenho coragem de chegar aqui para você e reclamar da minha vida, né, porque você está exposta a isso todos os dias. E aí ela começou, sabe, eu vi que ela teve um espaço de escuta. E aí ela falou assim, olha, eu fico revoltada, porque tem pessoas que chegam aqui e trazem a criança, por exemplo, sem máscara, né, num ambiente de saúde aqui, que as pessoas estão vindo fazer o teste de Covid, olha a consciência que as pessoas têm. Trazem a criança aqui, me dá vontade de pegar uma mãe dessas, né, e sentar ela e falar meia hora na cabeça dela. E aí, na semana seguinte, ela chegou aqui com a criança, o marido e não sei quem, todo mundo com Covid. Então, assim, é um cenário muito difícil, a fragilidade emocional das pessoas, o estar lá e não ter outra opção, né, além de trabalhar, e o reconhecimento da sociedade que às vezes não vem, né, porque as pessoas acham, não, você está aí fazendo sua obrigação, né, às vezes a pessoa que perdeu o emprego, como aconteceu, né, eu recebi uma mensagem, a pessoa falou assim, olha, eu trabalhava numa creche, as creches fecharam, eu perdi o meu emprego. Aí fui trabalhar na 44, a 44 fechou, eu perdi o meu emprego também. Né? A minha sorte é que eu tenho um marido que ainda está trabalhando, né? Então a gente tem uma filha de 2 anos de idade, e aí, né, como é que a gente fica nessa situação? Então, são muitas demandas, né? São muitas questões de sensibilidade. Sim, é interessante, né? Porque a gente precisa pensar que a guerra contra a Covid, né, tem rosto de mulher. Essa é a ideia. Então, nós mulheres estamos aí nas suas diversas situações vivenciando isso, e aí a gente se depara com muitos conflitos, né? Você trouxe vários. E aí o que me veio para pensar mais ainda nessas trabalhadoras da saúde é que justamente são essas profissões de cuidado que em sua maioria absoluta são ocupadas, né, por mulheres e são postos de menor remuneração e menor valorização social. Né, o que a gente tem feito pelas trabalhadoras de saúde, a gente pode bater palmas, fazer panelaços, olha, que bom, né? Eu penso que esse é um reconhecimento importante, mas as condições estruturais, né, que formam o trabalho, que formam a realidade de trabalho, se a gente for pensar no mínimo, tem várias unidades de saúde que não têm EPIs, por exemplo, equipamentos de proteção individual. Então, do que adianta a gente pensar em bater palmas na nossa sacada se as pessoas não têm equipamento de proteção individual, por exemplo? Então, eu penso que a gente tem muitas coisas para avançar e a pandemia, ela veio, ela escancarou um monte de coisa, mas também não acredito que é de uma hora para outra que a gente vai resolver, porque problemas difíceis não têm soluções fáceis, eu costumo dizer isso. Então, a gente ainda tem muito para avançar. Posso? Viu como é que eu tô aprendendo? Nossa, estamos educadas hoje. Eu tô elegante. Uai, mas depois eu tomar... Nossa, eu falei, gente, será que eu falo tanto assim? Não. Né? Posso? Agora eu pergunto, posso? Então, olha só, cara, teve uma coisa na sua fala que me chama muita atenção mesmo, que é a questão do trabalho.
né? E como historiador, eu acho que a gente tem a obrigação de trazer à tona isso, que é a construção do mundo do trabalho nessas categorias de trabalhadoras citadas que você traz. Saúde, educação, enfermagem, trabalho doméstico, né? Historicamente, as mulheres estão agregadas nesses núcleos de trabalho, justamente pelo quê? Pelo imaginário do feminino, que é construído socialmente, o lugar do cuidado, o lugar do zelo, a tia na escola, a enfermeira que cuida do paciente, né? Então, e são justamente essas, só para a gente contextualizar, são justamente essas categorias trabalhistas que estão no fronte hoje. E aí achei maravilhosa a sua ponderação quando você fala, né? A epidemia, quem está no fronte são as mulheres. São as mulheres, sim, porque nós somos maioria na área da saúde, somos maioria na educação, somos maioria na enfermagem, somos maioria no trabalho doméstico. E aí vai juntando, por exemplo, já a desqualificação do trabalho, que perpassa pela questão de gênero e ainda acirrado por uma pandemia. Olha o caos social, olha o caos sexual que nós vivemos nesse período, né? Eu acho que é uma informação muito importante, porque todo mundo fala de pandemia, fala são 270 mil mortos, mas quantas mulheres estão entre esses 270 mil mortos? Porque além de sermos quem está no fronte da epidemia, com certeza também somos o quê? As maiores vítimas dessa pandemia, né? E solução, eu creio que não vai ter agora. Concordo plenamente com você. A solução, ela é a conta-gotas. Mas num canal progressista aqui, no TV Resistência Contemporânea, junto com o Feminivinho, como levar as pessoas a, pelo menos, a se conscientizarem desse papel, dessa problemática tão importante de que não é uma questão de vitimização na pandemia, é um processo histórico que se acirra na pandemia, porque todo processo de crise, sempre a corda vai quebrar para o lado do mais fraco. E o mais fraco na nossa sociedade são mulheres, pretas, homossexuais, transexuais, bissexuais, e vamos transversalizando por aí, né? Aí eu queria que você deixasse um pouquinho da sua fala, por favor. Bem, eu não vejo solução fora do coletivo, né? E fora do... bem, nós mulheres, primeira, a gente sempre, durante a história, vocês vão falar muito melhor do que eu sobre isso, a gente sempre esteve em grupos e a gente sempre esteve se ajudando. Esse momento não é diferente, né? Várias de nós, e vocês duas mães, com certeza precisaram criar aí estratégias e redes de apoio, né, para poder sobreviver nesse momento. E se a gente pensa, por exemplo, nas escolas e nas escolas de educação infantil, né, nas creches, estão fechadas há mais de um ano, né? Nas públicas, pelo menos aqui em Goiânia, em outros estados, isso está diferente. E aí, como é que isso tem sido feito, né? As mulheres, elas sempre, em grupo, em coletivo, buscaram estratégias de sobrevivência e de manutenção da sua vida. Então, eu acredito que passa por isso, né? É interessante porque nesse momento que a gente está vivendo, né? Nós que somos seres sociais, para que a gente possa ser solidários, né, uns com os outros e umas com as outras, a gente precisa se isolar. E parece que é antinatural, né? Não é da nossa natureza social estarmos isolados. Mas eu penso que é isso, sabe, Tati? As estratégias coletivas, o movimento social e todas as reflexões, a educação, eu acredito que tem tido um papel muito importante, a própria mídia tem tido um papel muito importante, a informação, né, a gente trazer conteúdo de qualidade, a universidade, né, tem tido um papel fundamental que a gente precisa ressaltar e que vem sendo, né, sucateada há tanto tempo e agora tem mostrado o quanto a pesquisa também não é uma coisa simples, não é algo que vai sair de uma hora para outra, né, as vacinas ou qualquer coisa que seja, precisa de tempo, precisa de investimento. Então, eu vejo aí várias possibilidades, linhas de fuga para a gente realmente avançar.
mas também vejo, se a gente for pensar aí num campo mais micro, né, que a gente precisa pensar em pontos aí de apoio em comum. Nós, mulheres, sempre nos apoiamos e a gente precisa continuar nos apoiando. É isso, é nós por nós. Eu acredito muito nisso e eu penso que esse momento, isso já está acontecendo. Vocês com certeza vão me dizer de exemplo da família, de vocês próprios, de como é que vocês estão se organizando para conseguir fazer a gestão da casa, dos filhos. As amigas, exatamente, né? Então, assim, a gente já tem feito isso e eu acredito que esse é uma estratégia muito potente para que a gente possa continuar caminhando, tendo em vista que, né, a gente pensava assim, vamos ficar só um mês nisso, é só 2. Não, próximo semestre a gente volta e nós já estamos aí há um ano e sem saber, né, quando de fato isso vai acabar, né? E isso também mexe numa outra coisa, né? Que é no nosso senso de controle. E nós mulheres, como nós aí precisamos sempre mediar muitas tarefas, a gente cria essa habilidade, né, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo e de ter que controlar muitas coisas. E aí a pandemia, ela mexe muito nesse nosso senso de controle, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E daí vem o que vocês estavam colocando lá no começo, né? Aí vem ansiedade, aí vem insônia, aí vem várias questões, mudança na nossa rotina, tudo que tem influenciado diretamente o nosso corpo e não tem facilitado esse momento. Se a gente for parar para dizer aqui, né, quem está nos assistindo, todo mundo teve algum tipo de alteração no seu sistema aí durante esse momento. Né? Não é um momento simples e a gente não tem que encarar como se ele fosse, né? Vou dar conta e pronto. Não, a gente ainda está entendendo como é lidar com toda essa situação. Ana, antes da gente continuar, até pegando um gancho do que você está falando aí, eu só quero aproveitar para a gente cumprimentar aqui. A gente combinou, eu e a Tatiana combinamos que com 15 minutos cumprimentaremos a vocês, né? Todos em meia hora. Presentes, e a gente está aqui porque o papo é sério, é bom, é importante, né? A Maria Vanir e Lídio está dizendo aqui, mês de março de luta, debate de mulheres diversas na pauta. E é isso, exatamente isso, Maria Vanir. Então, eu queria cumprimentar a todos aqui, dizer, né, primeiro, um abraço especial para minha irmã, que está assistindo aqui hoje. Estou muito feliz, viu, Sinira? Obrigada por estar assistindo a gente. É a primeira vez, eu acho que... Na primeira vez, não, que ela sempre, quando ela pode, ela assiste, né? Mas, ó... Foi ela que olhou a Maria Luísa? Não, é Sinira que está aqui. Ela só... Ah, mas sua irmã olhou a Maria Luísa uma vez. Você está vendo como é que a sororidade entre as mulheres? Ela olhou, quando a gente está falando da rede de apoio aqui, né? Eu olho a Maria Luísa, obrigada, a Tati querida. Minha filha, né, a Ana Clara, a minha irmã olha a minha filha, a filha da Maria Luísa, a filha da Tatiana. É assim que a gente vai fazendo, exatamente. Quero mandar um beijo também pro Marcelo Alencar, né, o pai da Ana Carolina, ó. Beijo especial para o senhor que está assistindo a gente hoje. O senhor não, porque se eu falar senhor, ele briga comigo, gente. Um beijo para você, Marcelo. Né? Um beijo para o Marcos Marinho, meu companheiro aí. A Alana, o Felipe, o Diogo, a Cláudia, né? A Maria Vanir, a Célia Mari, nossa companheira de sempre, né, Tatiana? Está sempre aqui. É nossa flor da democracia. Célia Mari é a flor, a gente chama ela de flor da democracia. Uma maravilhosa. É um apelidinho carinhoso que eu já não sabia, Célia Mari. Então, nossa flor da democracia, a Cláudia. Gente, um beijo, obrigada por vocês estarem aqui. A Gilma também, que entrou agora, ó, tema relevante na vida das mulheres. O Rani, semana que vem, gente, Raniel está aqui, quem está com saudade dele, viu? Pode entrar, que semana que vem o Raniel está aqui com vocês, né, conosco, discutindo aqui também um tema muito importante. E vocês, né, façam aí como a Célia Mari, como a Rosimeire Teles Souza, que hoje se tornou também membro do canal. A gente precisa, né, de apoio para continuar debatendo, para continuar, né, separando sempre um tempo aí de qualidade para debater e para trazer, né, pessoas aqui para discutir
porque dá um trabalho, né, danado para a gente organizar essas pautas, separar o tempo, né? A gente faz isso com muito carinho, a gente acha isso muito importante, mas é importante também a manutenção do canal. Então, por favor, né, tornem-se membros e nos ajudem com isso daqui. Mas, Ana, você falou uma questão, né, dessas redes de apoio aí que nós mulheres acabamos coletivamente, né, e instintivamente quase criando, porque é uma questão de sobrevivência praticamente. E aí a Tati falou uma coisa também, né, de como a sociedade já pensa já pensa na mulher como um ser, né, propenso ao cuidado, é como se isso fosse algo natural, né, da mulher. Na verdade, não é natural, é algo de sobrevivência mesmo, ou a gente faz ou não acontece, né? Então a gente se vira nos 30, nos 60, nos 90, né, ou nos 10 segundos para fazer. E a gente já costuma falar muito da desigualdade de gênero, né, por uma tripla jornada que a gente ocupa. Eu não sei nem dizer quantas jornadas a gente está agora nessa situação, né? Essa coisa da sala de aula é muito interessante, porque muitas alunas, às vezes, somem, né? Então, eu tenho alunas que têm 3 filhos, e aí os depoimentos são muito interessantes, assim, dessas mulheres que trabalham. Por exemplo, tem alunas que assistem aula do trabalho, né? Ou também tenho alunos, não vou, né, tirar aqui os alunos. O Xerri chegou também. Beijo, Xerri! Vila! Tem um aluno que ele assiste a aula com uma filha numa perna, a outra filha na outra perna, e o filho vem toda hora dar boa noite para mim. Né? Então, assim, teve uma aluna que me procurou no privado e falou: professora, não consigo assistir as suas aulas no remoto, né, na hora da aula, mas todos os dias eu queria que a senhora soubesse, eu estou assistindo. Eu assisto depois. Por quê? Porque na hora da aula, as minhas 2 filhas assistem aula, e aqui em casa a gente tem um computador e um celular. Então, o que eu posso fazer? Uma assiste a aula no celular, a outra assiste no computador, e à tarde, depois que eu já dei o almoço para as crianças, né, aí o meu marido chega, vai olhar as crianças na hora do almoço, é a hora que eu assisto a sua aula, e a aula dos outros professores. Né? Então, não é mais uma tripla jornada. Então, imaginem só as condições, né? Uma sobrecarga muito grande. Né? Então, é complicado a gente pensar no estado emocional, físico, né? É muita coisa de sobrecarregar. Quando a gente fala aqui, né? Às vezes, as mulheres se vitimizam muito. Gente, não é vitimização, é uma realidade que cansa, que dói, né? Que nos faz, às vezes, não ter fôlego. Às vezes a gente não tem tempo para sentar para comer, a gente come em pé, né? A minha filha às vezes fala assim: mãe, pelo amor de Deus, sai de frente desse computador para você comer, pelo menos, né? Senta aqui na mesa comigo. Mas às vezes, se eu não comer de frente ao computador, postando material, fazendo alguma coisa, né? Dependendo da época, especialmente semana de prova, eu não consigo dar conta das demandas. Né? Então, são demandas muito intensas, né? Sim, se a gente for pensar, eu tenho um dado aqui do IBGE, que é um dado que a Hernandes e a Vieira escreveram um artigo em 2020, que diz que as mulheres elas dedicam 21,3 horas por semana com afazeres domésticos. E isso é mais do que quase o dobro de dedicação dos homens às mesmas tarefas, que dedicam 10,9 horas, segundo esse estudo. Empiricamente, a gente já sabe que isso acontece, né? Mas o IBGE também está nos ajudando aqui com seus dados para endossar a nossa fala. E aí, nesse sentido, tem uma outra pesquisa também muito interessante que foi feita pela Sempre Viva, que é uma organização feminista, fez uma pesquisa com mais de 2.000 mulheres para tentar também fazer um levantamento de como está sendo, né, como nós estamos vivendo essa realidade. E aí, dentro disso que você está colocando, das várias jornadas, né, que não é só a jornada do trabalho, é a jornada de cuidar da casa, os serviços, o serviço doméstico, o trabalho doméstico, que é um trabalho, né, que devia ser remunerado, porque dá um trabalho danado, quem faz trabalho de casa sabe como é que é isso, né, às vezes a gente fala assim, você trabalha com o quê? Sua mãe trabalha com o quê? Isso é muito comum. Não, ela não trabalha, ela é do lar. Gente, o trabalho doméstico, ele é um trabalho que devia ser remunerado, né, não é à toa que ele sustenta o capitalismo para a gente ser onde a gente estar, onde estamos hoje. O trabalho doméstico ele foi aí um pilar, né? E ele ser não remunerado também
ser não remunerado é uma estratégia. Mas, enfim, né, a gente tem, dentro disso, o dado dessa pesquisa fala que 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém da pandemia. Foram cuidar das mães, foram cuidar das avós, foram cuidar das crianças que não tem creche, como é que faz, aonde essas crianças ficam. E aí, dentro disso, né, aumentou-se a necessidade de monitoramento e companhia. Porque não é só você estar na sua casa com o seu filho comendo na frente do computador. É o seu filho, a sua filha te chamando para que você fique com ela e dê atenção. Vocês vão poder me falar disso. Mas o que adianta você estar aqui em casa, mãe? Você fica o tempo inteiro fazendo alguma coisa. A presença ela é exigida de maneira qualitativa. E isso gera mais estresse ainda para nós, porque eu já estou aqui cuidando, né? Eu ainda tenho que dar atenção, dar carinho, sim, né? Somos seres humanos afetivos que precisamos disso. E aí isso aumenta a sobrecarga, né? Para as mulheres, porque aí é mais trabalho, a gente não tem conseguido separar ambiente doméstico do ambiente de trabalho, de que horas que eu vou descansar, isso está totalmente diluído, e isso é problemático, sim, porque, né, nós precisamos dessas pausas, a gente precisa dessa informação ambiental. Agora é hora de descansar, agora é hora de trabalhar. E aí isso está muito confuso, né, dentro das nossas casas, e geralmente a gente mora em apartamento, é bem pequeno, né, porque nessa sociedade, pela cabeça tanto de gente, é só sendo prédio mesmo, e aí a questão da habitação, ela também é uma questão para a gente pensar, né? Estar em apartamento ainda é um super privilégio, né? Mas e se a gente for pensar nas periferias, né? Das pessoas que estão ali entupidas uma do lado da outra, como pensar em isolamento social nesse contexto? Então, assim, são muitos analisadores que a gente precisa pensar. Não é uma conversa, às vezes, muito tranquila, para uma sexta-feira à noite, mas eu acho que é muito importante a gente ter espaço de dialogar e de pensar, e aí, né? O que isso tem a ver comigo? O que eu, no meu trabalho, posso fazer pelas mulheres que estão ali comigo para que elas possam se sentir melhor? Que tempo de escuta, né? Como a Anne disse, que teve um tempo de escuta da profissional que atendeu ela. Às vezes essa profissional nem tem tido tempo de escuta, né? Ela mesma não tem, mas ela ofereceu para você. Então, assim, são muitas as necessidades que a gente está tendo e que nem sempre conseguimos resolver de uma maneira fácil, nem sempre conseguimos aplacar nesse momento de grande dificuldade. Posso? Eu ia te falar para comentar, Tatiana. Estou super elegante hoje, estou super elegante. Eu vou pegar o gancho do comentário da Célia Mari. Ó, ela falou, nossa guerreira da democracia aí, nossa flor maravilhosa. Beijo lá para o Blog da Cidadania, beijo para Eduardo Guimarães. Queria você aqui um dia, Célia, para a gente bater um bate-papo. Ela mora em Goiânia, viu? A Célia fala assim, ó, vi o vídeo gravado de sororidade, tudo a ver com o que a Ana Carolina falou, indicado pelo Good Vibes, né? Sororidade é uma palavra de ordem no contexto hoje. Todo mundo fala, né? Esses dias eu conversando com várias mulheres, falar, mas e a questão da sororidade? Muitos homens, né, se apropriam desse discurso e falam, mas e a questão da sororidade entre as mulheres, né? Onde é que estão? E aí eu vou fazer uma provocação que já é um conceito que eu acho que a gente tem que pensar antes da sororidade, que é a questão da dororidade, né? É uma questão que os estudos decoloniais já estão trazendo para a gente, que é saber reconhecer, primeiramente, a dor, a exclusão e a opressão do outro. E isso é independente de gênero. A dororidade, ela traz consigo o conceito da alteridade. Independente de você ser homem ou de você ser mulher, é você saber respeitar o outro no seu lugar, no seu espaço, no seu contexto social, enquanto sujeito histórico naquele lugar, e reconhecer essa dor para aí ser solidário. Então, antes da sororidade, nós devemos pensar o conceito de dororidade, que as mulheres estão amarradas nessa prática da dor há muito tempo.
E não, aí é onde eu quero quebrar essa rede de solidariedade, não só entre mulheres, mas entre homens também. Você me fala, por exemplo, da carga doméstica, se antes era tripla, eu falo por mim, pela Anne, agora ela está quíntupla, que a gente não tem mais essa dinâmica de horário, não sabe que hora que acaba a aula para fazer o almoço. Então, sentir a dor do outro nesse momento é muito importante, né? Como educadora, por exemplo, eu vou dar um exemplo dessa questão da dororidade. Às vezes um aluno não está participando da aula, né? Aí vai fazer a tal da buscativa, ligar para a mãe da aluno, olha, seu filho não está participando da aula, não está aparecendo e tal. Ah, tá, professora, eu vou tentar te ajudar. Olha, tem uma atividade aqui, vamos fazer junto? Vamos. Aí eu falo, não, então lê a número 1. Ela vira para mim e fala, professora, eu não sei ler. Eu não sei ler, eu sou analfabeta. E aí? Entendeu? Então, assim, é se conectar primeiro com a dor, que eu vejo muita gente falando em sororidade, né? Mas primeiro, gente, vamos tentar se sensibilizar com a dororidade. Para se ter sororidade, a gente tem que reconhecer a dororidade. E a dororidade, que é a dor, ela é plural. Não é à toa que o título dessa live vem como mulheres plurais. A dor, ela é plural, ela é diferente, ela tem um lugar, ela tem um corpo, ela tem uma cor. E só a partir do reconhecimento da dor que a gente pode passar a ser solidário. E isso não é específico às mulheres, a sororidade. Nós, por nossas condições históricas, nós tivemos que fazer essa rede de sociabilidade para sobreviver. Mas o que a gente quer é quebrar essa bolha e trazer homens também para essa rede de solidariedade, porque nós somos 52% da população brasileira. Os 48% são nossos filhos. Então, por que nós queremos excluí-los? Né? Jamais, essa não é a perspectiva da pauta de gênero, não é a perspectiva de uma pauta feminista. Nós queremos agregar, sim, fazer o movimento da sororidade. Mas, para isso, a gente tem que trabalhar a questão da dororidade, que é reconhecer o lugar do outro, reconhecer a autoridade, que em tempos fascistas são muito difíceis, são práticas difíceis. Só para a gente deixar grifado, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, né, dessa questão da sororidade. Todo mundo, mas e a sororidade? Mas e a sororidade? Aí eu te pergunto, e a dororidade? Quando é que você pensou na nossa dor? Para você ser solidário à nossa dor, você tem que primeiro reconhecê-la, e ela é histórica. Né? Então fica muita gente falando que é mimimi, é muita chatice, essa coisa de feminismo já tá chato, eu não aguento mais mulher reclamar. Meu amigo, tá chato para você hoje, tá chato para nós há milênios. Há milênios nós estamos aguentando isso. Então, assim, tá chato, sinto muito, não tem volta. Nós não vamos voltar atrás. Não é vocês que lutem, nós queremos dar as mãos para a luta de um mundo igualitário. Mas, para isso, nós precisamos que vocês, homens e até mulheres, né, que se encontram dentro de uma perspectiva estrutural do patriarcado, se conscientizem do seu próprio lugar. E só assim poder fazer a sororidade. Eu não acredito em sororidade sem reconhecimento da dororidade. E se eu estiver errada, Carol, você que é da psicologia, você que é dessa área, você, por favor, você me corrija, porque eu falo de um lugar, assim, que é da história. Eu não sei como são esses debates dentro da psicologia. É mais um registro do que uma pergunta. Sim, e eu vejo assim, Tati, você falou muito bem sobre os conceitos, né? E eu fico refletindo que nesse momento a gente não sabe, nesse momento, né, em outros, a gente não sabe como é estar na pele da outra pessoa. A gente não sabe. Lógico, tem a universalidade de nós, enquanto, né, seres humanos universais, tem isso, mas dentro da particularidade ali de cada um, né, a gente não sabe. Então, eu penso que esse é um momento muito oportuno para a gente conseguir desenvolver essa capacidade. Porque eu não sei como é estar na pele de uma enfermeira que está na linha de frente. Eu não sei como é estar na pele de uma mulher que está passando a quarentena em casa com seu agressor, por exemplo. Eu não sei como é.
né? E aí, nesse sentido, né, em tempos de internet, em que os espaços de poder falar eles foram ampliados, a gente pode falar quase tudo na internet, lógico que temos aí as leis que vão começar né, a trazer certos limites, né, mas a gente precisa sempre lembrar disso, assim, eu tô na minha pele e eu sei como é ser eu. E aí fazer esse exercício de perguntar, né, como é para você? Nós que somos professoras, né, a gente está muito acostumada a fazer isso. Como é para você, né? Os alunos também e as alunas nos perguntam de volta e eu penso que a ideia é isso mesmo. Oi, Renata. Renata trouxe, Renata, como boa marxista que é, né, trazendo essa dinâmica aí do particular, universal e singular. Mas ela mesma, é aquela donada, tirou o óculos aqui? Tirou. Oi, maravilhosa! Quero te trazer para essa live, sua bandida. Vem logo, aceita meu convite. Desculpa. Mas eu vejo, sabe, Tati, que a gente precisa, esse é um momento muito oportuno para a gente se perguntar e para a gente sair, né, de um lugar de eu sei tudo, eu sei como é, eu entendo, eu estudei. Calma lá, a gente precisa muito conversar, a gente precisa muito saber como o outro está vendo isso, como está sendo para o outro, para a outra, né? Esse é o momento da gente fazer isso, sempre que a gente puder, né? E aí, se a gente pegar, por exemplo, as idosas e os idosos que ficaram um ano em casa, agora eles começaram a sair de casa. Como será para eles? Porque nós estamos indo pelo menos no supermercado e vários de nós estamos trabalhando, estamos fazendo outras coisas. Mas esses dias a minha amiga disse, né? Nossa, minha mãe está um ano sem sair de casa mesmo. Como será que é para essa idosa essa quarentena? Será que eu consegui falar alguma coisa do que foi a quarentena para ela? Eu não sei se eu consegui. Né? Então, eu penso que é um momento muito oportuno da gente sair desse lugar de que eu sei de tudo, eu tenho a verdade absoluta, é a partir do meu olhar que está correto, né? Eu sou doutora, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, a gente está num momento que a gente está precisando muito ouvir as pessoas e as pessoas estão precisando muito de serem ouvidas, demais da conta. Se vocês forem a gente tem vários exemplos, assim, qualquer tanto que você conversa com uma pessoa, às vezes ela nem te conhece, ela já quer conversar mais um pouco, né? A gente está sentindo muita falta aí dos contatos sociais, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa, né, do calor, a gente precisa da conversa, a gente precisa se comunicar, a gente precisa ser ouvida, ser acolhida, né, ser reforçadas, e aí esse é um momento que nós estamos distantes e muitas vezes fica ali cada um dentro da sua verdade e a gente não tem dialogado, né, então eu penso que isso é algo muito importante para a gente pensar nesse período, assim, como que estão as nossas redes de comunicação, as nossas redes de contato, as nossas redes de parceria. Que tanto que eu estou conseguindo sair do meu lugar, muitas vezes de privilégio, para poder saber como é estar ali na pele das outras pessoas que estão passando por realidades muito diversas. E aí, Ana Carolina, eu queria aproveitar que você está falando sobre isso, né, da gente se colocar, porque, assim, né, eu achei interessante a Célia Mari colocou assim, nossa, dororidade, né? Gente, tem tantos conceitos, né? Esse mundo de estudo de gêneros, né? A Tatiana foi a pessoa que me apresentou, e eu confesso para vocês, todos os dias eu descubro um conceito novo, uma palavra nova, é muita coisa, e de fato a gente precisa sentar para conversar, a gente precisa também ouvir, porque não é só saber os conceitos, né? O exercício da escuta, o exercício de ouvir o outro de fato muito necessário, é muito importante e salva vidas. E aí eu queria te provocar nesse sentido, Ana Carolina, porque a gente sabe, né, da questão, essa coisa do estar entre as paredes, né? Você falou muito sobre essa coisa da gente morar em apartamentos, que existe privilégio e tal. Mas como é que está a questão, por exemplo, das taxas de suicídio também, né? Porque o suicídio é uma coisa que sempre preocupa, é pouco noticiado, a gente sabe, né, que existem aí mecanismos até para evitar que isso se propague, né? Mas como é que está essa questão, né, agora no período de pandemia? Você tem algo para nos dizer sobre isso? Bom, a gente tem que pensar, né, que nesse momento nós temos os fatores de risco na saúde, tem alguns conceitos que são trabalhados, fatores de risco
e fatores de proteção. E aí a gente percebe que durante a pandemia os fatores de risco para o suicídio e para outras tantas questões aí dentro do campo da saúde, né, estão muito acentuadas. E a gente falou de várias, né? A gente falou, por exemplo, da questão do controle, que nós não temos. Se formos pensar nas pessoas que perderam familiares, nas pessoas que passaram por experiências de estar numa UTI, de serem entubadas, né, e de depois voltarem para casa, nas pessoas que perderam seus empregos, que não são poucas, né, essa é uma pauta que apareceu para nós, no uso de substâncias psicoativas, né, aqui a gente está num canal de Feminivinho, né, e aí o uso de bebida alcoólica aumentou muito durante a pandemia, né, porque o que? Nós precisamos aí de estratégias para a gente se sentir bem. O álcool, desde que o mundo é mundo, ele é uma dessas estratégias. Então, sim, né, Anne, a gente percebe que o suicídio é uma questão que precisa ser trabalhada, né, porque e aí não é só uma questão individual, né, ele é uma questão social. Nós somos uma sociedade, né, a gente se estrutura de determinadas formas muito perversas em que as pessoas não querem estar vivas nesta sociedade. A gente tem muitos condicionantes sociais que fazem com que a vida seja algo muito difícil. E aí eu não estou falando só de questões existenciais, eu estou falando de questões concretas, né? Se a gente for pegar agora em Goiânia, se você liga o jornal, você vai ver lá que a gente está tentando construir um lockdown na cidade, mas que o transporte coletivo está com os seus ônibus todos lotados. Imagina para uma pessoa que precisa pegar 4 ônibus para ir para o serviço, 4 ônibus para voltar. Chega em casa, ela vê que o preço do óleo, que o preço do arroz, que o preço da carne, às vezes não tem nem carne, está lá em cima, né? Os filhos e as filhas não têm celular com internet para ter acesso às aulas remotas, né? E aí, se a gente for aumentar essa lista, a gente vai pensar, realmente, está difícil manter saúde mental nesse momento. E eu não acredito que a saúde mental seja algo de escolha do indivíduo, né? A gente tem muitas falácias que estão sendo colocadas, e agora não é diferente, que você pode escolher ficar bem, né? Como se fosse uma questão de escolha. E isso é muito grave, isso é muito sério, né? E enquanto psicóloga, essa é uma bandeira que eu sempre levanto. A saúde mental é uma questão social. A gente precisa de mudanças sociais para que a nossa saúde mental possa estar garantida, né? Então, sim, Anne, da Lélia Gonzalez, Wilton. Gente, eu tô achando o máximo esse chat aqui. Interativo, muito interativo. Aqui é solto, aqui é um bate-papo maravilhoso. Aqui é informal, aqui é como se fosse um papo mesmo de boteco, mulher. Só que tá todo a gente fala coisa séria rindo. Casa. A gente fala sobre coisa séria, só que sorrindo, regado por um vinho. Chega de pôr terno, gravata, né? E eu falo que chega de pôr escarpão para falar de assuntos assim. Vamos tomar um vinho e falar mesmo. Essas coisas têm que ser socializadas. Não, eu gosto do eu nem pensei no seu escarpão, amiga. Eu nem sei, tenho respeito. Mas vamos lá, Ana Carolina. Desculpa, Carol. Não, imagina, eu acho que é isso, assim, para concluir é isso, né, se a gente pensa, aumentaram as taxas de suicídio, aumentou tudo, todas essas nomenclaturas, né, que a saúde coloca, ansiedade, depressão, insônia, inquietação, tudo isso, certamente, acesso às medicações psiquiátricas, que também é um outro tipo de estratégia, e aí é muito interessante a gente pensar, né, que isso não é uma questão individual, por favor, vocês que estão aí nos ouvindo, né, nesta sociedade extremamente individualista, né, a gente tem um jeito de individualizar as coisas, porque é muito mais fácil dizer que é culpa das pessoas do que a responsabilidade está no coletivo, está no Estado, está na forma como as coisas são gestadas, né, então, nesse sentido, sim, aumentou. Tem alguns dados, eu tenho aqui alguns dados da Organização
Pan-Americana de Saúde, que vai falar que aumentou a angústia, ansiedade, depressão, aumento no número de suicídios. Tem muitos casos subnotificados também, que a gente não sabe. No caso da violência contra as mulheres, né, que eu acho que a gente está quase fechando, mas eu gostaria de falar sobre isso, de trazer esse alerta, né? Os canais de denúncia e serviços de proteção estão com acesso limitado, né? Muitas vezes a mulher está dentro de casa com o seu agressor. Mas ainda assim a gente teve, né, no ano de 2020, um aumento nos índices de feminicídio ou de homicídio em diversos estados, mas o número de denúncias diminuiu. Então, se o número de feminicídios aumenta e o número de denúncias não acompanham, quer dizer que denunciar que nunca foi fácil continua difícil nesse momento. Então, é muito importante, eu vou fechar minha fala com o que a gente abriu. As redes, né? As redes de apoio, as redes de proteção, as redes de afeto, elas são essenciais nesse momento para a gente poder passar por eles. E é interessante, Ana, isso que você coloca, porque essa semana eu vi uma delegada, né, ela publicou um vídeo, né, de uma cena de feminicídio, a delegada Cibele, acho que ela é de Brasília, salvo engano, e algumas pessoas criticaram, você não devia postar isso. Ela falou assim, eu vou postar sim, porque o índice de feminicídio está crescendo assustadoramente, as pessoas não estão denunciando, os homens não param de nos matar, né, e assim, é uma fala muito chocante, a cena muito chocante. Essa mulher, ela não estava sozinha, ela estava na porta da casa com uma vizinha, eu não sei se era vizinha, mas uma outra mulher. Essa mulher, ela pegou o que ela tinha nas mãos, ela tinha um guarda-chuva, e ela começou a bater com o guarda-chuva nesse homem, e isso não o deteve, né, e ele esfaqueou, acho que era uma faca, essa é uma cena muito difícil de ver, né, e ele esfaqueia a mulher até a morte. E assim, as críticas à delegada que publicou o vídeo. E isso que você coloca é muito interessante, porque se você está em casa com o seu agressor e as denúncias diminuem, é muito fácil a gente entender por que as denúncias, né, diminuíram. Como é que eu vou denunciar se o meu agressor ele está 24 horas por dia me vigiando, né? Se eu não posso mais sair de casa para poder, né, se eu não posso pedir socorro para minha vizinha. Então, se você é a vizinha que está ouvindo isso, ou se você é o vizinho que está ouvindo isso, né, a gente já superou em briga de mulher, não se mete a colher. Se mete a colher, sim. Né, a gente tem mecanismos de denúncia. Ou mete a porta. Eu já vi vizinhos fazendo isso. Né, eu tive uma experiência quando há uns 7 anos atrás, uma vizinha apanhando os homens do meu prédio, né, era um condomínio, os homens desceram, foram para a janela e falaram assim, nós estamos indo aí acabar com a sua raça. E aí a violência cessou, né? E todos os homens desceram e foram até lá, chamaram a polícia, chamaram a televisão e tal. Na semana seguinte, né? Infelizmente, não conseguiram achar o cara, porque ele fugiu, né? Antes dos homens chegarem até lá, mas eles se mudaram do condomínio, né? Então, os moradores daquele apartamento onde denunciaram, eles se mudaram do condomínio. Então, assim, a gente pode sim fazer alguma coisa, né? Então, acho que não dá, é a rede mesmo de solidariedade, a gente precisa fazer alguma coisa, isso é importante, né? Existem muitas questões, mas, né, assim, saindo de um assunto tenso, né, denso desses, para um assunto, né, que eu deixei por último, que nas caixinhas, né, uma moça, uma mulher, uma amiga minha, inclusive, ela colocou, eu perguntei, mulheres, né, o que vocês têm passado na pandemia? E uma mulher colocou, olha, eu me separei, né, estou 16 horas por dia de trabalho, de aulas remotas, é uma professora também, mas eu me descobri, estou me amando, né, e estou vivendo a minha vida. Eu não vou mencionar os nomes, porque eu não pedi autorização, né, mas foram conversas informais. Saúde, aí, querida. Saúde, querida. Eu falei, que bom, se ame, viva, seja feliz. E olha só, ela está vivendo uma pandemia, né, mas ela está se amando numa pandemia. Então, talvez, né, uma perspectiva aí, uma luz no fim do túnel, seja também aproveitar esse momento, se você tem forças para isso, né, para olhar para si mesma, se olhar no espelho, né, se amar, se descobrir, se reinventar, procurar cursos, né, que seja, mas
aproveitar esse momento para fazer o que você gosta de fazer também, se você consegue, se você pode fazer isso, né? Porque é muito interessante também, eu falo, por muito tempo eu tive muito medo da solidão, né? E hoje eu aprendi a gostar de ter o meu tempo comigo mesma. Então, é muito bom você gostar de si, gostar de se olhar no espelho. Eu tive, por muitos anos, uma dificuldade muito grande de me olhar no espelho. Eu não gostava de espelhos, né? Era uma coisa muito interessante. Outro dia eu fui ao dentista, né? E ele falou, Anne, quando você era adolescente, me conhece desde menina, desde pequena, né? A gente conversando, ele, não, porque você era muito bonita. E eu falava assim, eu não me achava bonita, eu não gostava de espelhos, eu não gostava de sair para comprar roupas, né? E hoje eu já gosto de ter um tempo para mim, eu já gosto de me olhar, eu me descobri uma mulher, eu me descobri uma pessoa, né, que pode as coisas. Eu acho que a Tatiana também passou por esse processo, né? A gente saiu de um casulo, né? E acho que você também, Ana, do que a gente pôde trocar de experiências na vida. Então, é muito bacana isso também, né? Às vezes a gente precisa de um tempo de solidão para ver que a gente gosta da gente também, né? E isso acho que eu gosto sempre de ter um pouquinho de esperança. Então, a gente precisa buscar esperança quando a coisa também está difícil, né? Então, quem eu sou hoje? Então, você, mulher que está aí sozinha, né? Ou que às vezes passou, não, tipo, acabou o casamento, né? Ou olha para você também. Olha a guerreira que você é, que dá conta aí, né? Tá na pandemia, tá se reinventando, né? Eu tenho uma pessoa próxima a mim que está assim, se reinventando, fazendo congelados, vendendo, e tá ganhando uma renda, que está se vendo uma outra mulher. Gente, como é lindo ver, né, mulheres desabrochando também, pessoas reconhecendo os seus talentos, né, mulheres descobrindo potencial, se descobrindo lindas, se descobrindo femininas, se descobrindo, né, lutadoras aí, guerreiras. Feministas, né, Tatiana? A Tatiana adora a Tatiana. Gente, vocês não têm noção o quanto eu amo ver a Tatiana contar a minha história para as pessoas, né? Porque é muito bom, porque de fato eu era uma pessoa muito... Dá uma live. Uma hora a gente faz uma live aqui para vocês terem noção. Você fala de mim, eu falo de você. Pronto. Ótimo, fechado. Mas é isso. E aí, Ana, eu quero agradecer. Ó, balancei o troço aqui, gente. Não sou eu que estou bêbada, é a mesinha que balançou, tá? O Gilbert já disse que a gente não precisa se prender ao tempo, tá, Tatiana? Ótimo, então, adoro isso. Ele já me conhece, ele sabe que eu falo demais. Ele sabe que eu falo demais. Falando nisso, só para fazer uma intervenção, o Hilton falou assim, ó, eu sou da cerveja, vocês são do vinho. Não, meu filho, nós somos do que aquilo que mandam pra gente. Se você quiser mandar catuaba, a gente toma. Se você quiser mandar aguardente, a gente toma. Cachaça de Murici é minha preferida. Pode mandar, gente. Pode mandar. Ô, Tocantins, hein? Eu fui criada na aguardente. A culpa é da minha mãe. Minha mãe fala, minha filha, você bebe demais. Eu falei, a culpa é sua. Peguei gosto. Quem mandou? Seu de pai barriga é cachaceiro, filha. Meu pai também. Nossa, que ele não esteja me ouvindo, né? Mas, enfim, meu pai é cachaceiro pra caramba. Então, filho de onça nasce pintada, né, gente? Eu gosto mesmo de beber, né? Eu falo assim, não tenho problema nenhum com isso. Meu primeiro rolê, quando acabar essa pandemia, eu acho que vai ser no AA, desculpa aí. Não, gente, eu não deixo, eu cuido da minha amiga. Pode ficar tranquilo, não vai, amiga, não vai precisar. Mas, ó... Mentirosa. Eu mandei um beijo aqui para o Marcelo Alencar, que é o pai da Ana Carolina, e ela tá assim, né? Eu sei que ela deve estar se coçando aqui. Mas tem uma pessoa aqui, né? Duas pessoas que eu preciso, né, ressaltar a presença aqui na live de hoje. Primeiro, o Brainer, que mandou, né? Que fez uma participação, todo bonitinho, que é o companheiro da Ana Carolina aqui, uma pessoa que eu amo muito também. Beijo, Brainer. Né? Adoro tomar umas e outras com Brainer e Ana Carolina, né? E a Cláudia, que é a mãezinha da Ana Carolina, que tá aqui. A Ana Carolina é linda. Nossa, que conversa maravilhosa. Ela é linda mesmo. Eu só tô sentindo falta daquele bolo que a Sara mandou para mim uma vez, que nunca mais chegou aqui, sabe? Chegou aqui também, fazer. Não. Aí, tá vendo? A Tatiana também vai gostar, tá? Nunca então, chegou aqui. Que, nunca. Né? Se quiser mandar em vinho, eu também não tenho problema com isso.
Então, né? Aí, ó, ela acabou de comentar aqui, ó. Amo essas bebidas. Aí, Ela gosta do pode Muricy mandar. também. Pode mandar catuaba, cachaça, aguardente. Eu tô Tomo achando que tudo. você que vai ter que mandar cachaça de Muricy para ela, porque ela tá falando que ela gosta das que você falou. Você gosta, Gente, mulher de Deus. Eu quero aproveitar também os agradecimentos. A Anne, ela já agradeceu para quem eu ia falar. Eu tô um beijo pro meu pai, para minha mãe. Tô parecendo que eu tô no programa da Xuxa, né? Tô empolgada, mas obrigada mesmo pela presença. Eu quero citar também a presença da Mônica, gente, que é a minha chefe maravilhosa, mulheres na gestão aí das escolas. São a maioria na gestão aí das unidades de saúde também. Um beijo para ela, mulher maravilhosa. E que bom que você está aqui, que bom estar aqui com todo mundo que está prestigiando também a gente. Ai, que bom. A gente espera ter você aqui mais vezes, Carol, assim como outras mulheres, tá? Inclusive, gente, pessoas que participam, né, da live, se interessarem em participar, em querer dar um relato, falar sobre questões de gênero, questões, por exemplo, a gente tem muita coisa para falar que transpassa o gênero, questões migratórias, mulheres que vêm de outros países, mulheres na cidade, como é que é a dinâmica da cidade para uma mulher? Você já parou para pensar isso? Como as cidades são estruturadas para o sexo feminino? Será que as mulheres têm acesso, né, aos lugares da cidade como os homens? Então, são diversas problemáticas que transpassam gênero. Fica o convite, isso aqui é um canal aberto, é um canal democrático, né? Mulheres, eu queria muito conversar com uma mulher trabalhadora doméstica, né? Porque é o lugar de fala, ela tem autoridade da fala para estar aqui. Então, venham, fica o convite estendido, é só mandar um chat, mandar um e-mail aí para o TV Resistência ou para o próprio Feminivinho. Vai ser um prazer tê-las conosco, que a gente quer escutar e socializar, né, a condição de cada uma aqui. Isso aqui não é um espaço restrito do Feminivinho, é um espaço das mulheres, de homens que querem transgredir essa questão social do patriarcado, que está arraigada. E lembrando, gente, que patriarcado não é algo que atinge só mulheres, né? São relações de poder que elas oprimem tanto o masculino quanto o feminino. São relações, é um jogo de poder nas relações. E os homens sofrem tão quanto nós. Eu estava conversando com a Anne agora, por exemplo, essa questão do desemprego, né? Somos praticamente 15 milhões de desempregados, nós estamos na média entre 14 e 15 milhões, e aí não tem gênero, desemprego não tem gênero, né? Atinge tanto mulheres quanto homens. Mas como essa carga do desemprego, ela é muito mais forte para o homem, justamente por essa questão patriarcal. É como se o homem é aquele que tem que manter o lar, ele tem que trabalhar, a questão do provedor, né? Como que isso traz uma culpa psicológica, uma violência psicológica no sexo masculino, como se ele fosse responsável por algo que está fora de um contexto, que é um contexto político, é um contexto econômico, e que acaba prejudicando o próprio masculino. É uma opressão. O machismo oprime tanto homens quanto mulheres. E essa é a nossa grande perspectiva aqui. A gente quer abrir um diálogo não só com mulheres, a gente não quer converter convertidas. A gente quer falar para homens como esse patriarcado, como esse machismo, também é extremamente prejudicial para o sexo masculino, né? Tatiana, o homem não... aí... Oi. Desculpa, pode terminar a sua frase. Não, só ia falar assim, a frase, né? Ah, não, mas homem não chora, né? Que é uma coisa que a gente escuta sempre. Bom, eu acho que todo mundo tem sistema lacrimal, né? Sistema, todo mundo chora. Você nasceu chorando, meu filho. Então, você pode chorar, você pode fracassar. Isso não te faz mais homem, menos homem. Isso não te faz mais macho, menos macho. É justamente isso que a gente quer discutir. É uma política do afeto entre os gêneros, né? É quebrar a perspectiva da categoria gênero como uma supremacia feminina. Não é, nunca foi e nunca será. O feminismo, antes de tudo, é uma revolução, é um ato de amor, porque a gente luta pela equidade.
E equidade não significa superioridade nem inferioridade. Então, seja bem-vindo, vai lá no Feminivinho, deixa seu like, se inscreva, porque a nossa luta não é uma luta de mulheres, é uma luta de seres humanos, mas que quer resgatar todas as categorias oprimidas, mulheres, homossexuais, trans, bi, todos os seres humanos que são pautados por algum rótulo na nossa sociedade. Fica aqui o meu recado, desde já, um beijo no coração de homens, de mulheres, que abracem a pauta feminista, porque isso é uma revolução, é mais do que uma revolução, é um ato de amor, tá? Exatamente. Então fica o meu recado. Muito obrigada, Ana Carolina, é um prazer te ter aqui, prazer te conhecer hoje, mesmo que de forma virtual. Acho que a gente vai ter oportunidade aí de se encontrar. Vamos marcar um encontro, nós três e Renata, para a coisa ficar um bagulho louco, né? Não, hein? Renata, se tiver aí, já está convidadíssima. Só falta a mim, né? Só falta eu para conhecer você, Renata Linhares, por favor. Eu acho muita injustiça nessa vida, só a Ana e Caroline não conhecer Renata Linhares. Então, você tem a obrigação de se apresentar a mim. Mas acho olha só, digno. Tatiana, eu quero aproveitar essa sua fala aí e convidar eu já tenho até 2 pessoas em mente, né? Porque o nosso objetivo aqui é discutir gênero, e quando a gente fala em discutir gênero, a gente não quer excluir os homens dessa pauta, né? Exato. Então, essa fala que a Tatiana faz, e é uma conversa que a gente sempre tem, tanto eu com a Tatiana, quanto eu com a Ana Carolina, e eu sei, né, que a gente tem essa fala com várias outras pessoas. O objetivo, gente, a gente só vai destruir, né, a gente só vai desconstruir o patriarcado quando os homens também participarem, entenderem, estiverem dentro desse debate. Por que é que o índice de feminicídio não diminui, né? Porque os homens ainda não sabem como lidar com nós mulheres já estamos entendendo os nossos direitos, a lei já nos propicia uma certa equidade, né? Mas os homens ainda precisam aprender a lidar com esse espaço que nós mulheres ganhamos e precisam aprender a lidar com esse machismo que oprime a eles também. Então, eu acho que seria bacana, Tatiana, né? E às vezes até a Ana Carolina participar também, a gente ter um programa aqui, né, que homens que se veem como feministas participarem disso e mostrar como é que foi para eles esse momento, né, de acordar para um mundo, né, onde as mulheres são iguais a eles, né, onde eles valorizam as suas companheiras, eles não se veem como superiores. Então, eu acho que a gente podia convidar a Tatiana, a Ana Carolina esteja, né, à vontade para participar também. Eu acho que seria muito bacana a gente ter uma conversa aqui, né, com homens presentes também para falar sobre isso, como vocês, homens, se sentem, né, nessa perspectiva aí, né, de um mundo onde vocês não são mais os únicos mandantes, né, mas onde vocês são iguais. Mas um mundo plural, né, um mundo plural. Onde nós estamos aqui para dividir as cargas, né? Vocês não são... Porque até essa semana eu faço terapia, gente, e recomendo para todo mundo, né? Não é só porque a Ana Carolina está aqui, não. Eu acho que é uma coisa necessária, especialmente em tempos de pandemia, né? Existem as consultas sociais, existem quem não pode pagar, existem vários centros aí que hoje estão, né? A gente precisa só buscar, né, informação, e eu sei que essa informação não é tão disseminada, né? Então, se vocês querem procurar, mande e-mail para a gente, que a gente ajuda vocês a achar aí alternativas. E eu estava falando isso na terapia, né? A minha terapeuta falando, olha, Anne, é muito difícil para os homens hoje, né, essa questão do desemprego, essa questão da pandemia, e colocando homens, às vezes, ganhando menos que as mulheres, isso para os homens, porque eles foram ensinados. Então, aí são outras discussões que vão entrar numa outra live, né, que eu acho que a gente podia fazer, que seria maravilhosa aqui. Então, quero agradecer. Ana Carolina, muito obrigada, foi ótimo, foi delicioso conversar com você. Foi lindo mesmo. Obrigada, Tatiana. Acho que o nosso rascunho de pauta hoje funcionou bem, né? Então, gente, beijo para vocês. Obrigada, Renata. Obrigada. A tia Cláudia falou que vai trazer bolo para a gente, Tatiana. Vamos comprar. Ai, adoro. Eu troco pela pinga de Muricy, que ela tanto gosta. Oh. Beijo para todo mundo. E até a próxima sexta-feira. Ana Carolina... Tá bom, posso só fechar agradecendo todo mundo? Mais uma vez. A Ana Carolina não agradeceu, né? Acho que não sei. É rápido, gente, é rápido. Obrigada, mulheres. Foi um prazer, eu aprendo sempre muito com vocês.
Também acho que a gente tem que pensar sobre o patriarcado, que a gente tem que pensar sobre como a masculinidade, né, tem sido construída, mas esses espaços com as mulheres, pensando as mulheres, também muito apetecem o meu coração, né? Então, porque a gente por muito tempo não teve esses espaços, né? Então, ter 3 mulheres aqui falando uma live sobre mulheres, não homens falando sobre mulheres, o que é bastante comum, para mim é muito importante, é muito potente, né? Quero agradecer vocês aí por essa oportunidade, agradecer demais vários colegas que trabalham comigo, amigas, né? A Renata, a Maria Auxiliadora, é muito bom ter mulheres apoiando outras mulheres, né? Nossa, só de assistir a sua live eu estou te apoiando? Sim, você está apoiando, né? Ver os meus familiares, ver o meu companheiro, é muito importante que a gente esteja prestigiando, né, os fazeres aí para potencializar, para que a gente possa ir construindo várias pontes aí rumo a um mundo melhor, porque eu acredito. Acho que as utopias fazem a gente caminhar. Muito obrigada, viu? Beijo. Imagina, eu vou deixar só meu recado aqui, que a Renata acabou de colocar aí, ó, destruir o patriarcado sem destruir o capitalismo, não é possível. Eu acho que você tinha que vir para a live, Renata, para a gente discutir essa questão aqui. Já fica o convite ao vivo, se você disser não, você vai passar vergonha. Tá bom, querida? Vou te mandar no privado, e se você falar não, eu vou falar na live ao vivo. Não, ela disse não. Aí vai ficar feio para você, gata. Tá? Então a gente vai marcar e você está intimada. Se você não obedecer a intimação, traremos você por coerção. Ai, meu Deus, coercitiva aqui. Ela tá lascada. A Renata é uma maravilhosa, gente. É uma pessoa maravilhosa. Ana Carolina sabe melhor do que eu, porque é uma companheira de trabalho dela. Conheci a Renata através de um grande amigo, que é o Xerri, mas é uma mulher com uma consciência de gênero, de classe, de raça, que transgride espaço, que tem muito para ensinar. Minha eterna admiração aqui para você, Renata. Um beijo. Quero agradecer agora ao TV Resistência Contemporânea, como sempre, né, cedendo esse lugar de fala para a gente. Na verdade, eles não cedem, a gente que ocupa. Vou falar a verdade, nunca menti, né? A gente começou assim, gente, vocês sabem, né? A luta das mulheres é pelas brechas, é pelas margens. Deram a sexta-feira, aí daqui a pouco a gente está ocupando a segunda, daqui a pouco a gente está ocupando a quarta, ocupa o sábado, daqui a pouco a gente toma o canal. É assim. A luta feminista é sempre pelas brechas, pelas margens. E tá aqui, ó, a gente nunca escondeu. Amanhã, a partir das 11 horas, revista de sábado, com a participação de Tatiana Coelho e Gilberto Martins, imperdível. Tá vendo? Beijos, comecei aqui no Feminivinho. Tá bom, gente, senão eu falo demais. Obrigada pela presença de todo mundo, um beijo para todos os participantes, tanto de Palmas, São Paulo, Goiânia, Brasil inteiro está aqui presente, é um prazer falar com vocês sempre, e até a próxima sexta-feira. Entra no Feminivinho, deixa seu like, se inscreva, ativa o sininho, entra no TV Resistência Contemporânea, torne-se membro, ativa o sininho, deixa seu like. Isso é muito importante, gente, não é só para o canal, é uma pauta progressista, é uma pauta democrática, tá? Não existe democracia sem equidade de gênero. Esse é o meu recado para vocês. Beijo grande, até a próxima sexta-feira. Em pé. Obrigada, Carol. Gente. Tchau, tchau. Tchau.